Paz, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo de número 1, versos 26 e 27. Estamos estudando a carta de Tiago e o tema da nossa série é Uma Fé Viva. Estamos agora encerrando o capítulo de número 1. Os versos que nós leremos, eles resumem, sintetizam alguns tópicos que serão expandidos por Tiago ao longo da carta. Por essa razão, nós vamos apenas fazer nessa manhã a fundamentação desses temas de maneira bíblica teológica, para depois voltarmos a cada um deles no tempo devido para aprofundarmos em algumas aplicações. Tiago, capítulo de número 1, versos 26 e 27. Tiago vem trabalhando o tema de uma fé viva, de uma religião verdadeira. E agora, encerrando esse tópico da prática da palavra, ele escreve dizendo: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, os motivos, eles importam para o Senhor. Porque Tu és aquele que vê não apenas a ação, mas os motivos do coração. Tu és aquele que escutas o mais profundo do nosso ser. Nós queremos, ó Deus, cultuar ao Senhor de maneira que Te agrada. Nós queremos, ó Deus, sermos uma comunidade que agrada ao Senhor. Nós queremos ser discípulos do Senhor, que de fato traz glória ao Teu nome. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a mais uma vez entendermos a Tua palavra, a fim de que venhamos nos aproximar daquilo que o Senhor estabeleceu, de uma religião verdadeira, que glorifica o Teu nome, dá bom testemunho ao mundo. Nós Te pedimos isso, Senhor, necessitando da ação e do poder do Teu Santo Espírito para o desenvolvimento dessa tarefa da pregação e também, ó Deus, da tarefa de ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, que o Teu Santo Espírito conduza as minhas palavras, a fim de que eu possa servir os meus irmãos. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. É um ditado muito comum, disse um escritor. É um ditado muito comum, que onde o desespero matou seus milhares, a presunção, ou seja, o pensar que você é um cristão quando não é, matou os seus 10 milhares. As agonias do desespero, de fato, são mais terríveis. Todavia, as seguranças da presunção são muito mais
fatais. Desespero e presunção são dois personagens do livro O Peregrino, livro que nós estudamos ontem com os nossos adolescentes aqui na nossa conferência Missão 360. Mas desespero e presunção não são os únicos personagens desse nominalismo cristão. Se você lê o Peregrino, você vai ver que há também o Senhor maleável. Você encontrará num caminho o Senhor sábio mundano. Certamente esbarrará enquanto trilha esse caminho em direção à salvação com o Senhor formalismo hipócrita. E quer saber? Não é por acaso que um puritano tenha tratado de maneira tão clara e com tanta ênfase esse nominalismo cristão. Nominalismo cristão, isto é, o indivíduo que professa ter uma determinada fé, sem, contudo, ser praticante dela, sempre foi um problema em toda a igreja, ao longo de toda a história. No entanto, ele encontrou um espaço, um banco para se sentar, principalmente nas igrejas estatais. Se espera que todo um país abrace e siga uma única religião, então, virtualmente, pode-se ter como um resultado o nominalismo cristão. Crentes nominais. E é exatamente contra esse nominalismo cristão que os nossos irmãos do passado, os puritanos, se levantaram. Eles se opuseram a uma profissão de fé externa, que era tornada sem sentido pela indiferença da obediência aos mandamentos do Senhor. O Senhor maleável, o Senhor mundano, o Senhor formalista hipócrita, e estavam lá no meio da caminhada da fé para mostrar que sim, é possível ser um religioso e não viver consistentemente com essa religião. Sim, é possível ser um crente nominal. E era exatamente contra isso que eles então se voltaram a fim de produzir, principalmente ali na Inglaterra, uma religião pura. Daí então foram chamados de puritanos. Puritanos. A pergunta então que nós podemos fazer nessa manhã é: como saber se a sua religião conservadora, como saber se a sua religião histórica, como saber se a sua religião tradicional é de fato uma religião aceitável diante de Deus? Tiago, então, agora nesses 3 versos, apresentam então 3 sinais dessa religião que agrada a Deus. Quais sejam? O conteúdo da sua fala, a direção do seu amor e o padrão do seu comportamento. O tema da nossa mensagem, então, nessa manhã é esse: sinais da religião que agrada a Deus. E esses sinais, surpreendentemente, não têm a ver com muitas das coisas que nós poderíamos pensar. Esses sinais são voltados para o conteúdo da sua fala, a direção do seu amor e o padrão do seu comportamento. É evidente que esses não são os únicos sinais.
Eles são aqui levantados por Tiago porque fortalecem o seu argumento da sua tese apresentada até aqui de que a fé sem obra, ela é morta. Voltemos então a atenção para esses 3 sinais. Comecemos do primeiro, o conteúdo da sua fala. Tiago diz que a língua desenfreada torna a sua religião inútil. Uau! A língua desenfreada torna a religião inútil? Evidencia a inutilidade da nossa religião? E a resposta de Tiago é sim. E a razão é muito clara. A fofoca, ela vai não ao encontro, mas ela vai de encontro ao propósito da verdadeira religião. A ideia de religião tem a ver com conectar alguém com Deus. E se esse é o propósito, conectar alguém com Deus para que trilhe essa jornada, esse caminho em direção à eternidade, então, tudo que nós podemos produzir em termos religiosos devem cumprir ou serem direcionados para esse propósito. Mas a fofoca vai exatamente no caminho contrário. Pegue, por exemplo, o pecado pessoal de alguém que chegou até o seu conhecimento. O que a verdadeira religião diz que nós devemos fazer? A verdadeira religião diz que nós devemos procurar essa pessoa, dizer a ela que ela está se desconectando do Senhor por causa do seu pecado, se separando do Senhor, se afastando do caminho em direção à eternidade. E agora nós devemos então exortá-la a se conectar novamente com o Senhor e a voltar ao caminho. Mas a fofoca faz exatamente o caminho contrário. Porque no lugar de servir para que essa pessoa seja formada à imagem e semelhança de Cristo, se tornando um discípulo melhor, a fofoca, ela vai não de encontro, mas ao encontro do plano do diabo, o acusador, isto é, destruir a vida dos discípulos de Jesus que estão caminhando em direção à eternidade. Quando você se vale da maledicência, você está praticando os atos da falsa religião conduzida pelo inimigo das nossas almas. Não é à toa que ele é chamado de acusador. Não é à toa que ele usou um animal rasteiro de língua dividida para que, de maneira rasteira, imperceptível, enganasse os nossos pais no Jardim do Éden. É por isso que o Catecismo Maior de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, tentando resumir o que a verdadeira religião diz sobre esse aspecto, comentando o 9º mandamento, apresenta então os pecados que são proibidos no uso da nossa língua. E esse é o lado negativo do mandamento. E os deveres que são exigidos, esse é o lado positivo do 9º mandamento. E positivamente, então, os nossos pais dizem o seguinte: que nós devemos conservar, promover, amar, desejar, ter regozijo pela boa reputação do nosso próximo. Olha que coisa interessante eles dizem. Devemos entristecer-nos pelas suas fraquezas e devemos encobri-las, não expô-las, não trazê-las a público, não evidenciá-las, devemos encobri-las. Eles dizem ainda, devemos receber prontamente boas informações a respeito dos nossos irmãos e rejeitar as que são maldizentes e caluniadoras.
Os nossos pais, refletindo a boa religião, diz que então nós devemos proteger a reputação daqueles que estão à nossa volta e não destruí-la. O ponto de Tiago é muito simples. Se a sua religião não é capaz de frear a sua língua, então ela não fará nada mais também por você. A sua língua grande prova e é um sinal da inutilidade da sua religião. É um sinal de como vir à igreja, ouvir tantos sermões expositivos, assistir tantas aulas de escola dominical, ler tantos livros, conviver com tantos irmãos na fé, maduro não está servindo de nada. Mas pastor, parece que Tiago está sendo muito preciosista. Mas não, irmãos. Deixe-me tentar mostrar por que isso não é preciosismo. Por que as palavras, elas revelam esse vazio da sua religião? A razão é muito simples. Porque a boca fala do que está cheio o coração. A sua boca é uma janela para a sua vida interior. A sua boca simplesmente traz à tona o que está no mais íntimo do seu coração. Então as suas palavras são mais reveladoras sobre você mesmo do que você imagina. De tal maneira que, por baixo dessa imagem exterior, bem polida, vista no domingo, as suas palavras de murmuração diante de Deus revelam o verdadeiro coração amargurado com Deus e com as pessoas. Sim, por baixo dessa imagem exterior, bem cerada, que é vista no domingo, seus coices verbais, dados no seu cônjuge, nos seus filhos, revelam o verdadeiro coração cheio de ira pecaminosa. Sim, por baixo dessa imagem exterior bem pintada que é vista num domingo, seus palavrões no trânsito revelam o verdadeiro coração cheio de impureza. Sim, por baixo dessa imagem exterior bem maquiada, vista no domingo, a sua maledicência no círculo mais íntimo revela o verdadeiro coração cheio de falsidade e hipocrisia. Sim, por baixo dessa imagem exterior bem apresentada, vista no domingo, as suas mensagens de WhatsApp cheia de zombaria, cheia de escárnio, para com outros, para com irmãos, revelam o verdadeiro coração cheio de altivez. É por isso que se você não consegue frear a sua língua, é por isso que quando você diz, isso revela muito de quem você é. Isso mostra a inutilidade de todos os atos religiosos, os quais você está se expondo. Isso revela, as suas palavras revelam o que há de pior em você. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E por que é importante você perceber isso? Por que é importante você entender essa dinâmica do pecado da língua? Porque então a solução para o seu pecado da maledicência não vai ser encontrada em algum tipo de estratégia para a mudança comportamental. Está nervoso? Vai pescar. Conta de 1 até 10, para não falar besteira. Faz um zip invisível sempre que der aquela vontade de falar mal de alguém. Essas estratégias, elas não vão te ajudar muito. Se você quer ter uma língua piedosa, você precisa de um coração transformado.
Se você quer ter uma língua piedosa, você precisa de uma alma virtuosa. A pergunta a ser feita é: por que nós fofocamos? E foi Tim Keller no seu livro Deuses Falsos que mostrou que alguns pecados mais da superfície, eles estão fincados e são alimentados por outros pecados mais profundos. Por que você fofoca? Há algumas razões. Você fofoca por causa do orgulho? Do alto da sua altivez e da sua autojustiça, você começa a falar mal do seu irmão, como se você tivesse acima dele. E você se vê no direito de julgar as pessoas, de falar sobre os pecados delas, porque você se vê como se não fosse um pecador, à semelhança delas. Por que nós fofocamos? Por causa da inveja. Inveja é essa que Tomás de Aquino chamava de a doença da alma pequena. A doença da alma pequena. Você é tomado por um prazer de diminuir as pessoas, a fim de que você consiga trazer elas ao seu nível. O seu nível de espiritualidade, de moralidade é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que quando você ver alguém se destacando acima de você, nessas coisas que você almeja tanto, você fica procurando alguma coisa que possa desqualificar aquele irmão, ou aquela pessoa. E quando você acha, você se apega a isso com todas as suas forças. Como se dissesse: olha lá, ó. De fato é um crente assim, assim, aí você ressalta as qualidades, mas, já viu isso? Já viu como age dessa e daquela maneira? Sabe aquela ideia de, se eu não consigo chegar ao seu nível, pelo menos eu trago você para o meu? Muitos dos atos de maledicência são alimentados pela inveja. E meus irmãos, nós vivemos em um país da cultura da inveja. A gente não consegue ver alguém se dando bem na vida, prosperando na vida e se alegrar com o que está acontecendo. Ver alguém subindo, prosperando na vida e se alegrar com isso. Além da inveja, a ira. Você está irado com alguma pessoa, você está com raiva de alguém, então você usa a maledicência como uma arma para ferir. Mas há uma quarta coisa que eu acho que engloba todas essas que eu ora disse e todas as demais que você possa alencar, que alimenta a maledicência, que é pobreza de alma. Olha, irmãos, nós vivemos em um país de pobreza de alma, onde as pessoas não buscam as virtudes, onde as pessoas não estão comprometidas com a moral, onde as pessoas não estão comprometidas com o desenvolvimento pessoal para a glória de Cristo. E isso é mais sério ainda no nosso caso, porque nós fazemos parte dessa nova humanidade que Cristo está formando como exemplo e espelho para o mundo. Então você não estuda a Bíblia, você não ora, você não lê bons livros, você não assiste boas coisas, de tal maneira que quando você se volta para uma roda de conversa, você vai falar sobre o quê? Você vai partilhar de quê? De alguma ideia filosófica importante que você andou refletindo enquanto leu aquele livro clássico durante a semana? De alguma coisa sobre a Escritura que você vem meditando há dias? Sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre o mundo que você está vivendo? Não. Aí não resta outra coisa na sua pobreza de alma,
do que falar mal das pessoas. E como a gente é tomado pela curiosidade, a gente ainda agora incentiva essa prática da maledicência. Porque a gente deveria dizer: poxa, você não tem outra coisa para fazer, não? A gente diz: é mesmo? Não acredito. Mas fulano, ciclana, não, mas é lá da igreja. Meus irmãos, tem que ter uma pobreza de alma para gastar horas e mais horas falando mal dos outros. Enorme. Olha, tem que não ter o que fazer. E olha que tem tanto lote sem capinar em Limeira. Tanto que você nem imagina. A prefeitura não está dando conta. A prefeitura está terceirizando para empresas cuidar de algumas áreas, para que a nossa cidade fique mais bonita. Então, se você quer vencer o pecado da maledicência, preste atenção. Primeiro, você precisa se preocupar em ter um coração transformado. Essa é a primeira coisa. Porque se o seu coração for transformado, se esses vícios como orgulho, inveja, ira e tantos outros, eles começarem a desaparecer da sua vida, e no lugar disso, você colocar virtudes, como grandeza, como humildade, como mansidão, como domínio próprio, você vai ver que você não vai cair tão facilmente nesse pecado. Também, olha, persiga desenvolver uma alma virtuosa. Desde quando eu estudei filosofia e vi a educação clássica grega, olha como eu fiquei encantado com o desenvolvimento da alma virtuosa que aqueles pensadores seguiam. Homens que estavam dispostos a morrer pela verdade. Homens que estavam dispostos a viver uma vida de pureza moral tão grande, a ponto de entregar a sua própria vida a essa causa. Olha, se tem coisas que nós precisamos perseguir nessa vida, são virtudes. Você precisa buscar as virtudes reveladas no Evangelho. E sabe qual é a boa nova disso? É que tudo que a filosofia grega apresentou como forma de educação, e na formação desse homem, nesse ideário humano, isso é uma possibilidade aqui. E digo mais, somente aqui. Porque somente aqui você conta com o poder do Santo Espírito. Para quê? Para a frase que você já conhece: para ser o que vocês foram chamados a ser e fazer aquilo que vocês foram chamados a fazer. Então, esse coração novo, esse caráter novo, sabe, essa vida tomada por virtudes, ela é possível pelo poder que vem da cruz e do Santo Espírito de Deus. De maneira que você pode viver essa verdadeira religião que agrada a Deus. Segundo, vamos para a direção do nosso amor. Agora no versículo de número 27, ecoando um tema muito familiar no Antigo Testamento, qual seja, o amor para com o próximo, para com os necessitados. Tiago diz que a verdadeira religião vê a aflição dessas pessoas e agora se move a fim de suprir as suas necessidades. E talvez essa seja a razão pela qual Jesus criticou tanto os líderes religiosos, que a despeito de terem toda a pompa religiosa, desprezavam os necessitados e aqueles que precisavam da ajuda, mesmo com toda a demonstração de piedade pública. Orar nas praças, evidenciar o seu próprio jejum,
Mas tudo isso divorciado de uma prática de boas obras. Então Tiago diz agora, refletindo todo o pensamento do Antigo Testamento, o texto que nós lemos na liturgia é apenas um dos vários que apontam para isso. Ele diz então que a verdadeira religião, ela redunda nesse amor ao próximo. E se esse amor não está presente, então é porque a sua religiosidade, ela é vazia ou está sendo inútil para você. E aqui o perigo que nós devemos deixar de lado é o perigo de tentar reduzir a religião a aquilo que é chamado de justiça social. Quando eu falar justiça social em termos negativos, eu estou dizendo a todo esse movimento que esse movimento sociopolítico que nós vemos. Quando eu disser justiça social em termos positivos, pode traduzir por atos de misericórdia. Esse é o termo mais bíblico. Mas como justiça social é o que comunica, vou usar esse termo. Então, as pessoas então agora estão reduzindo a religião à justiça social. Assim fazem, por exemplo, os teólogos da libertação na vertente católica. Assim fazem, em certo sentido, os teólogos da missão integral na vertente evangélica. Eles se voltam para as Escrituras e leem as Escrituras com esses óculos da suposta justiça social. Esse reducionismo, ele deve ser evitado, desprezado, deixado de lado. Mas juntamente com ele, nós não podemos deixar de lado os verdadeiros atos de misericórdia que revelam esse amor pelo Senhor. Quando você vê, por exemplo, o ministério de Jesus, você vai encontrar muita pregação. Você vai encontrar muito ensino profundo das Escrituras. Mas você vai encontrar também o nosso Redentor socorrendo os necessitados da casa de Israel. Você vai encontrar ele curando os enfermos. Você vai encontrar ele dando atenção às viúvas. Você vai encontrar ele preocupado com aqueles que não têm pão, multiplicando até mesmo pães e peixes para que eles possam ser alimentados. Um dos sinais extraordinários do nosso Senhor Jesus Cristo envolveu exatamente o auxílio aos necessitados. Tiago, então, aqui tem dois grupos em mente. Os órfãos e as viúvas. Lembre-se que nessa época não há assistência social. Então essas pessoas, elas precisavam contar com os seus familiares. Muitos desses não davam o cuidado necessário. Onde elas encontravam então o cuidado? Exatamente na família da fé. É na família da fé que elas encontravam o cuidado para essa aflição provocada pelas suas necessidades. Então Tiago diz que esse socorro aos necessitados não é apenas um dever cristão. Ele o é também uma prova da verdadeira religião. Mais uma vez, parece que é uma afirmação muito contundente, né? Prova da verdadeira religião. Tiago parece ser reducionista também. Mas entenda a lógica por trás do argumento. O que o Evangelho faz? O que uma ligação genuína com Deus produz em você, muda em você? Principalmente a sua forma egoísta de pensar em si mesmo. E agora, direciona o seu amor, que antes estava apenas em você mesmo, para Deus e o seu próximo. E Tiago está dizendo, e se você não ama a Deus acima de todas as coisas, e se você não ama o seu próximo como a si mesmo, tem alguma coisa errada na sua religião. Talvez os sermões expositivos, as aulas de escola dominical, os estudos nos grupos semanais, estão sendo inúteis. São sem nenhum valor.
Porque nada disso está te levando a amar mais a Deus e ao próximo como a você mesmo. E Tiago está dizendo então que o ato de misericórdia motivado pelo amor verdadeiro só pode de fato acontecer com aqueles que foram profundamente transformados pelo Evangelho. E se essa transformação não está sendo vista, então a sua religiosidade, ela é superficial. Mas aí você pode perguntar, e aí, hein, pastor? E a nossa igreja, hein, pastor? Como é que a gente fica no meio de tudo isso? Então deixa eu dar uma fundamentação para coisas que nós vamos ver mais à frente. Primeira coisa é que nós temos feito pouco do que nós podemos fazer, quando o assunto é atos de misericórdia para com os necessitados. A gente pode fazer muito mais. Enquanto igreja, através da nossa junta diaconal, nós podemos ir muito mais do que nós estamos indo. E temos condições para fazer isso. Quero começar reconhecendo, tá? Para que você não ache que o que eu vou dizer elimina isso. Mas a gente tem feito algumas coisas em termos de atos de misericórdia. Eu acompanho a nossa junta diaconal e posso testemunhar de quantos irmãos que têm se achegado à nossa comunidade e que têm sido socorrido e que têm sido cuidado nas suas necessidades quando essas são trazidas à nossa junta diaconal. Posso testemunhar como representante da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira, nos concílios superiores da nossa igreja, o quanto a Igreja Presbiteriana do Brasil tem se envolvido com essa causa de misericórdia. Haja vista o número de hospitais, o número de escolas, o número de faculdades, o número de bolsas, por exemplo, que a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece para tantas pessoas. Eu sou fruto, sou mackenzista, fruto dessa visão social. A minha esposa é formada em pedagogia no Mackenzie, tendo estudado com 100% de bolsa, quando fez o seu curso. Eu era seminarista na época, nem precisei trazer nenhum documento mais, né? Só bastei dizer, sou seminarista, não, bolsa integral. A nossa igreja, através do seu Conselho de Ação Social, tem socorrido muitos necessitados em todo o nosso país. O que a IPB fez, agora socorrendo o sul do país, vocês não fazem ideia. Enquanto instituição, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia o quanto que a Universidade, por exemplo, Presbiteriana Mackenzie, se envolveu com a causa do sul. O quanto o conselho social da nossa igreja se envolveu ajudando os nossos irmãos necessitados e tantos outros naquela região. A nossa igreja é uma federação, então nós estamos conectados à Igreja Presbiteriana do Brasil. Parte da nossa arrecadação vai para a IPB e é usado para missões e para esses trabalhos. Bem, mas há algo que a gente tem feito enquanto igreja local que eu quero que você entenda. E é importante que você entenda isso. Às vezes, há uma pressão para que nós, pastores, e igreja enquanto instituição, estejam envolvidos com a teologia pública. E quando se fala desse envolvimento na esfera pública, muitas vezes esse envolvimento está conectado com o envolvimento político. Ou um envolvimento institucional com essa justiça social. Inclusive, muitas vezes somos criticados por não sermos tão ativistas nessa justiça social. Agora veja, se tem uma coisa que a Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira tem estado comprometida nos últimos anos, e é projeto para os anos futuros, é o discipulado. A formação de Cristo em você. A formação de uma cosmovisão bíblica reformada em você. E por que isso é importante quando se fala de justiça social ou atos de misericórdia?
Porque a função principal da igreja é formar individualmente discípulos de Cristo que socorram os necessitados para a glória de Deus, o testemunho da igreja e o bem das pessoas em todas as esferas da sociedade. Então perceba, se eu enquanto pastor e nós enquanto igreja formarmos você para que seja um empresário de uma cosmovisão bíblica, você vai ser justo e implantar justiça enquanto você trata dos seus funcionários. Se nós implantarmos uma visão bíblica, alguém que é um promotor de justiça, ele vai defender as causas dos necessitados como deve ser feita. Um advogado vai então promover justiça. Médicos vão promover a dignidade humana. E consegue perceber agora os braços que a Igreja Presbiteriana Aliança tem para agir com misericórdia, em atos de misericórdia em toda a cidade? Imagina se nós fizermos isso. O impacto social que nós vamos causar na vida de tantas pessoas. Com isso, eu não quero dizer que a gente não deva, enquanto instituição, nos envolvermos com as causas sociais. O que eu quero dizer é que esse método de discipulado, ele é muito eficaz porque é a ajuda de quem está mais perto e de quem pode fazer de maneira mais saudável. Mas além disso, isso faz com que a gente entenda uma coisa muito importante, presta atenção nisso. Socorrer os necessitados é uma prática da piedade, não um ato de caridade. Socorrer os necessitados é uma prática da piedade, não um ato de caridade. As pessoas falam de justiça social como se fosse um ato que você faz ou não faz. E que é resumido a um evento. Mas, sobretudo, gente, está desassociado da verdade. Não é curioso que muitos dos nossos supostos irmãos que levantam a bandeira da justiça social nas redes sociais, ao mesmo tempo declaram nas redes sociais a crise da sua fé e a negação na crença em Deus? E ainda dizem que foi se voltando para a justiça social que eles perderam a fé. Mas não faz sentido. Então, quando você entende socorrer os necessitados como uma prática da piedade, muito mais do que um ato de caridade, você agora evita essa dicotomia que nós encontramos no nosso mundo. Veja, por exemplo, e foi o reverendo Heber Júnior que observou que o trabalho voluntário é uma marca distintiva, olha o que ele diz, de uma geração de jovens que alivia a sua consciência quanto às boas obras, mas não deixa com esse mesmo espírito afete as suas vidas pessoais. E aí ele diz, quando eles vão escolher a carreira, eles não pensam em justiça social na hora de escolher a carreira. Quando eles vão trabalhar, eles não pensam no seu trabalho, em justiça social, enquanto estão trabalhando. Quando eles vão gastar o seu dinheiro, eles não pensam em justiça social, enquanto eles estão gastando o seu próprio dinheiro. Quando eles vão escolher amigos, eles não pensam em justiça social, enquanto estão escolhendo seus amigos. Consegue entender que há uma dicotomia? Dicotomia essa que Tiago, inclusive, está aqui combatendo. É por isso que o pensamento calvinista sobre essa área, olha, eu diria para você que mudou a minha vida. Quando eu me deparei com isso, mudou a maneira como eu, por exemplo, passei a me relacionar com o dinheiro. Tudo que você possa imaginar de prática no uso dos recursos
na minha vida e na vida da minha família, passa por esses princípios. Quando Calvino falava sobre dinheiro, riqueza, trabalho e tantas outras coisas, ele dizia que há 3 princípios éticos fundamentais que nós devemos considerar. E esses princípios, inclusive, eles nos tiram dessa dicotomia. Os princípios são: trabalho para a glória de Deus, frugalidade no uso dos recursos e poupança com fim piedoso. Deixe-me dizer. Calvino dizia que você deve trabalhar para a glória de Deus. Isso quer dizer que você vai se aproximar do seu trabalho fazendo o máximo, se entregando ao máximo ao seu trabalho. Não de maneira idólatra, mas porque você está fazendo para o Senhor. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, independente da esfera, você vai se dar o máximo. Evidentemente que os calvinistas que trabalharam muito, eles prosperaram. E Calvino nunca foi contrário à prosperidade. Prosperar não é um pecado, ter dinheiro não é um pecado. Mas Calvino dizia, então você precisa viver uma vida frugal. Uma vida simples. Você não deve de maneira alguma se entregar à intemperância. Olha mais um vício. À luxúria. Olha mais um vício. E agora gastar tudo para você mesmo. Não. Trabalhe duro. Viva a vida simples. Isso vai te permitir ter uma poupança boa. Qual o fim da poupança? Ele dizia, para poder acolher ao necessitado, quando ele bater a sua porta. Vou ler parte das suas palavras. Aqueles que têm riqueza, seja por herança, por conquista da sua própria indústria e labor, devem lembrar-se que o excedente não deve ser usado para intemperância ou luxúria, mas para aliviar as necessidades dos irmãos. Quando você vai em Genebra e ver o trabalho social daquela igreja, é uma coisa impressionante. Impressionante, impressionante. Impressionante. Mas veja, a gente tem dificuldade, porque a gente não age bem nessas 3 coisas, de dar dízimo. Quanto mais pensar em oferta missionária e oferta para socorro. Agora por quê? A gente não trabalha como deveria. Agora por quê? A gente agora abraçou o pensamento consumista. E a gente gasta muito, se endivida muito. Poupança é uma coisa que nem passa na cabeça do brasileiro. Poupar para quê? Daí a gente não pode, então, socorrer aos necessitados. Por quê? Porque no final das contas a gente pensa em nós mesmos. Mas qual é o propósito da religião? O propósito da religião é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a falsa religião nos faz voltar para nós mesmos. Nós somos ensimesmados. Isso nos conecta ao 3º e último ponto. Guarde-se da poluição do mundo. Guarde-se da poluição do mundo. Sabe, irmãos, o mundanismo tem 2 facetas. 2 facetas. Há um mundanismo que ele é escancarado. Sabe aquela ideia do crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo? Sabe aquela coisa assim que a pessoa vem na igreja, mas vive uma vida imoral tão escancarada que você diz... Bem, esse mundanismo está presente aqui. Mas há um outro também que talvez é o que Tiago tem em mente, o mundanismo camuflado. É aquele que na qualidade de ser moral, o cristão ele tem uma ética bíblica. Na qualidade de ser espiritual, ele ora com frequência, nos cultos de adoração, até mesmo em casa, ele lê a Bíblia. Mas aí na qualidade de ser pensante, ele sucumbe diante do secularismo e ele agora aceita um quadro de referência totalmente mundano. Totalmente mundano. É aquilo que a Nancy Pearcey, no seu livro Verdade Absoluta,
ilustra bem ao dizer que todos nós conhecemos professores que indiscriminadamente aceitam as mais recentes teorias seculares da educação. Então, a primeira leitura da aula é bíblica, mas agora o método de ensino é construtivista. Ela diz ainda, todos nós conhecemos homens de negócios cristãos que administram as suas transações por meio de teorias administrativas seculares aceitas. O que rege é a única coisa, a lei da oferta e da demanda exclusivamente. Aí olha o que ela diz, ainda que sinceros, eles absorvem, como por osmose, as opiniões sobre quase tudo que a cultura à sua volta diz. Esse é o mundanismo camuflado. De tal maneira que você pode estar na igreja e ser um mundano em termos de pensamento, mesmo que a sua moral aparentemente seja irretocável. Marido de uma única mulher, pais de filhos bem educados, sem qualquer tipo de dívida no mercado, na praça. Mas tudo mais que você faz é com um quadro de referência que é mundano. Tiago então diz, olha, você precisa se guardar desse tipo de coisa. Você precisa se guardar de tudo isso. Você precisa se guardar de pensar dessa maneira. Bem, mas como que isso se aplica agora ao contexto de Tiago? Porque parece que ele soltou isso, ele ainda está falando de relacionamento e de cuidado com os irmãos. Então não perca o ponto. E não perca agora a conexão com o nosso tempo. O nosso tempo é marcado por um ídolo chamado mentalidade de consumo. Mentalidade de consumo quer dizer que a pessoa trata tudo na vida em termos de uma transação comercial. Ela dá algo em troca de algo de maior valor. É sempre assim. Ela dá algo em troca de algo de maior valor. Ela avalia tudo em termos de o retorno que ela pode ter desse investimento. Isso se aplica nos relacionamentos. As pessoas, então, elas vão procurar relacionamentos que dê alguma coisa que ela possa ganhar em troca. Que ela tenha algum benefício. Isso faz com que as amizades elas sejam interesseiras e não servis. É por isso que a gente tem dificuldade até mesmo de saber da necessidade do nosso próximo. Porque ele nunca é inserido na nossa realidade de vida. Porque não nos interessa muitas vezes. Qual foi a última vez que você se aproximou intencionalmente de uma pessoa, visando servi-la com os seus dons e seus recursos? Você olha para a igreja e diz assim, rapaz, aquela pessoa precisa de algo que Deus me deu. Ela precisa ser exortada, eu tenho um dom de exortação, eu vou intencionalmente procurá-la para isso. Ela está passando por necessidades e Deus me deu os recursos, eu vou intencionalmente me dirigir a ela para isso. Qual foi a última vez que você ficou sabendo de uma pessoa que estava sofrendo no meio da comunidade e você intencionalmente procurou para oferecer ajuda? Qual foi a última vez? Se você for olhar, o nosso relacionamento, ele foi tomado pela mentalidade de consumo. A gente sempre está fazendo as contas. Se vamos fechar um negócio com essa amizade, se vamos ter companhia para os nossos filhos com essa amizade, se vamos construir uma comunidade de pessoas que gostam das mesmas coisas. Aí sabe o que isso leva? Favoritismo. É o tema do próximo texto. Porque Tiago vai dizer que isso já estava entrando para dentro da igreja. Eles já estavam comprando essa referência humana, mundana, de como se relacionar. Porque não é assim como o mundo de fato funciona. Você trata as pessoas de acordo com o benefício que você pode ganhar. Então, começou a entrar na igreja alguém com vestes finas e um belo anel de ouro, e aí você diz, não, sente-se aqui. Sente-se aqui. Sente-se ao meu lado. Que posso ajudá-lo?
Vamos tomar um café? Que tal um bom vinho? No entanto, entra alguém, e a descrição é de talvez um sem-teto, um necessitado, e diz: senta aí aos meus pés. E Tiago diz: bem, mas isso não são categorias humanas para se relacionar com as pessoas? E é como se ele estivesse dizendo: um relacionamento baseado na verdadeira religião do Evangelho não é nada disso. Porque um relacionamento baseado no Evangelho é a doação total de mim mesmo para outra pessoa, para a glória de Cristo e o bem-estar dela. O relacionamento baseado no Evangelho não tem a ver com o meu bem-estar pessoal, tem a ver sim com o meu serviço sacrificial. Assim foi o nosso Senhor, que estava disposto a dar até mesmo a própria vida para que pudesse nos servir. Se ele pensasse pela mentalidade de consumo, vixe, todos nós estaríamos no inferno. Se ele pensasse nele mesmo, ele jamais chamaria aqueles 12 para que pudessem andar com ele. Eu quero encerrar porque eu não tenho mais tempo. Quero voltar aos puritanos. Os puritanos, eles tentaram se voltar para essa igreja estatal de crentes nominais. E eles disseram: nós precisamos reformar a igreja, precisamos buscar a pureza. Aí sabe, irmãos, uma coisa curiosa é que hoje a gente está tendo um resgate do pensamento puritano. Quem é crente aqui mais antigo, talvez nunca tinha ouvido essa palavra puritano. Mas viu quantas vezes você já ouviu essa palavra puritanos, em pregações, em aula? É um resgate desses nossos mestres. Agora, o que é curioso é que as pessoas estão tentando resgatar o que eles estavam tentando combater. Porque quando a gente ouve o discurso sobre o resgate dessas coisas, a gente está falando de um resgate litúrgico. E aí a gente quer uma liturgia puritana. A gente quer uma teologia puritana. Mas, curiosamente, a gente pouco vê falar sobre piedade puritana. Pureza moral. Cuidado da família, como esses irmãos da fé cuidavam. Pureza em tudo que eles faziam. Eles queriam ir lá nos detalhes, por isso que eles eram chamados de puritanos. Às vezes até fundamentalistas. Mas eles queriam entender o detalhe ali da ética, para que eles pudessem agradar ao Senhor naquele detalhezinho da ética. Para a nossa cultura brasileira, do jeitinho brasileiro para tudo. Olha, eu amo o resgate da liturgia puritana. Eu amo ler os teólogos puritanos. Mas nos últimos dias, o Senhor tem me levado a considerar mais uma piedade puritana. E eu quero que você saia desse culto com isso em mente. Pensando o quanto que a sua teologia precisa desembocar em uma prática cristã, em uma ética cristã profunda, transformadora, que te torne uma pessoa cada vez mais virtuosa, para a glória de Cristo, para o seu próprio bem e para a sua missão no mundo, de pregar o Evangelho e ser luz para as nações, enquanto acolhe os necessitados de dentro da sua comunidade e de fora dela, agindo com justiça, com verdadeira ética, para a glória do Senhor. Eu quero que você fique de pé. E eu quero te convidar a fazer